emergente a um clube em sérias dificuldades econômicas. Infelizmente, essa é a realidade do São Caetano, onde os jogadores vivem o drama dos salários atrasados. Benefícios importantes também foram comprometidos, como o aluguel da residência de vários atletas que agora têm que lidar até com ameaça de despejo. Veja com a reportagem exclusiva de Jonas Campos. Quem não se lembra daquele São Caetano do início dos anos 2000? Mais de 15 anos depois, as conquistas históricas vão desbotando nas paredes do estádio Anacleto Campanella. O azulão bonito que encantava muita gente também parece desbotar diante da realidade atual do clube, que hoje está na Série A2 do Paulista e Série D do Campeonato Brasileiro. A TV Gazeta recebeu denúncias de famílias de jogadores que alegaram, primeiramente, salários atrasados. O salário ele não é pago há 2 meses, mas fora o salário a gente também não recebeu ainda o 13º, não foi pago também as férias, teve até um desconto em carteira dos dias não trabalhados, que na verdade foram dias que o clube deu de folga para os atletas. Esses dias eles foram descontados. Fora isso, ainda tem o FGTS que não vem sendo depositado desde julho, se eu não me engano. Andréia revelou também que o marido recebeu uma ação de despejo por causa de aluguéis atrasados que, na teoria, eram para ser bancados pelo São Caetano. Tem a questão das moradias também, que não são pagas desde agosto, inclusive resultaram num processo tanto do meu esposo quanto de outros, né, de outros atletas que estão caminhando aí para uma ordem de despejo. Desde o início tem um valor X que o clube faz já o pagamento direto para a imobiliária, até que mais ou menos aí no meado de agosto, setembro, eles pararam de fazer esses depósitos e não nos notificaram, não nos avisaram. Então a gente só ficou sabendo que esse processo, né, que o proprietário deu entrada nesse processo de despejo quando recebemos a notificação em casa, que já estavam 3 meses de atraso. No meu ponto de vista, o que mais me machuca é esse processo do proprietário, sabe? Porque a gente preza muito pelo nosso nome. O que a gente tem se não é o nome, né? Aí vem um clube que era para estar fornecendo para a gente, né, o sustento, e de repente coloca um problema desse tamanho nas nossas costas. Após ouvir algumas famílias e até presenciar a situação difícil que estão passando, nossa equipe de reportagem veio ao Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, para ouvir a versão do clube, representado pelo executivo de futebol, Paulo Pelaipe, ex-dirigente do Flamengo, que chegou ao Azulão justamente para tentar arrumar a casa. Mas quando nossa equipe chegou ao estádio, essa foi a reação de Pelaipe ao saber do tema da entrevista. Foram na casa do jogador, ele foi fazer fofoca, não é comigo. Ô, Pelaipe, não é comigo, vocês não me conhecem. Você não quer nem ouvir? Nem ouvir. O papel, não, porque o papel já me falou. O papel do jornalista é ouvir os dois lados. Tudo bem, então tem que falar. Então você ouve o presidente do clube. Tá, passa bem. Minutos depois, o dirigente voltou atrás, atendeu a reportagem com toda a educação e respondeu sobre a situação do clube. Nós tivemos um período difícil de salários atrasados, né? Nosso compromisso para pagar o mês de fevereiro com os atletas era dia 10. E nós temos essa pendência ainda, aqui as coisas são muito claras. Todos os clubes, né, estão enfrentando dificuldades e vão enfrentar mais dificuldades ainda em função dessa situação mundial do coronavírus, né? Perguntado sobre os aluguéis atrasados e atletas que receberam ações de despejo, Pelaipe disse não ter conhecimento sobre os casos. Honestamente, desconheço essa situação, né? Porque até se essa política existia no clube, não existe mais. Atleta contratado aqui é contratado e tem um salário e a responsabilidade dos aluguéis é dele. O clube não é imobiliária, o clube é um clube de futebol. Perguntas ainda sem respostas. O futuro do São Caetano, que recentemente mudou de direção e que ainda depende da colaboração de um investidor parceiro, é incerto. O das famílias dos jogadores também. Mais de uma esposa procurou a nossa equipe, mas apenas Andréia aceitou dar entrevista. Ela e o marido já entraram com um processo contra o clube. E, enquanto isso, tentam reorganizar a vida. A maioria das esposas, elas sentem esse medo de falar,
Eu acho que para mim chegou num momento que chegou num ponto assim que eu não consigo, mas eu acho que eu preciso falar, porque vai contra assim o que eu acredito, sabe? Eu acho que não dá certo, não sou eu que estou errada, tá? Quem está errado que deveria estar escondendo a cara, não eu. E fez bem, Andréia. Parabéns para ela pela coragem. Parabéns para Andréia, parabéns para você, parabéns para nossa equipe. Porque o Jonas foi muito bem na execução, a produção também. Porque, veja só, a Andréia nem procurou na verdade. Outras esposas de jogadores fizeram denúncias, procuraram a gente, conversamos, ouvimos, depois respeitamos, que não quiseram falar, para não dificultar ainda mais a vida do atleta que já não está recebendo e tem a esperança de receber alguma coisa. Foi mal o Pelaipe, foi muito mal na maneira como ele recebeu a equipe. Atraso de salário não é fofoca, é gravidade. E se o esporte no Brasil fosse algo sério, se o futebol fosse algo sério, o clube que não paga salário seria rebaixado para outra divisão. Clube que não paga salário estaria disputando uma outra divisão, seria rebaixado. Essa é a questão. Então, não é fofoca. Isso é notícia, é informação. Um clube como São Caetano, que já foi campeão paulista, vice-campeão de Libertadores, 2 vezes vice-campeão brasileiro, deveria ter um respeito maior para com os seus atletas. Outra coisa, o clube pode não ser imobiliária, até concordo. Mas, como diz a minha mãe, o que está combinado não é caro. Foi acertado, houve um acerto. Então, se o clube está devendo, o clube tem que se virar. E se ele é o diretor, o dirigente que foi contratado para organizar a casa, ele teria a obrigação de estar ciente sobre o que está acontecendo. Sabe? Então, ainda bem que depois ele se arrependeu, sabe? Em respeito à TV Gazeta, aos profissionais que trabalham, procurou o Jonas e resolveu falar de maneira, sabe, equilibrada e sensata. Então, não pode fugir da situação. Se o clube tem dívida com os jogadores e tem problemas para acertar, é uma história, uma situação que é compreensível, mas tem que mostrar a cara, tem que explicar o porquê e dar uma esperança para essas famílias. Todo mundo pensa, fizemos aqui a matéria, mostramos no domingo aqui a matéria do futebol raiz, todo mundo pensa que jogador tem salário altíssimo, mulheres bonitas, carros importados e tudo mais. Isso é 0,4%. 82% dos jogadores ganham até um salário mínimo. E esse salário é fundamental para o sustento dessas famílias. Esposa, filhos, quiçá pais, irmãos. Então é coisa séria em qualquer setor de atividade. Em qualquer setor de atividade. Se existe um salário atrasado, isso traz complicações sérias. Não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista psicológico. Que pai de família consegue dormir bem se ele não tem o dinheiro para pagar o aluguel, para fazer o mercado, para comprar as coisas que precisam para a família, sabe? Pagar a escola. Exato. Então, o São Caetano, ele é o responsável. E ele tem que trabalhar com esses jogadores, com esses atletas, com esses profissionais, com o máximo de respeito. Respeito com os profissionais e respeito com o profissional de imprensa que vai lá acompanhar. Endossando o que disse o Celso Cardoso, a equipe sensacional, mostrando realmente a realidade, isso é jornalismo, e modéstia à parte, o nosso time faz muito bem isso, sem advogar em causa própria, mas já advogando. O mais interessante dessa matéria, para acrescentar o que pontuou o Celso, é que a reportagem mostrou o verdadeiro Pelaipe. O verdadeiro Pelaipe não é aquele que estava na arquibancada ali, né, falando, não, veja bem, não procede, com calma. O verdadeiro Pelaipe é aquele que o recebeu. Aquele que o recebeu daquela forma abrupta, né? Daquela forma inadequada para o São Caetano. O Pelaipe, que é um cara que tem um histórico em grandes clubes do futebol brasileiro, no Grêmio, no Flamengo. Quando ele chega para o São Caetano, imagina-se o quê? O São Caetano está realmente querendo reverter o jogo, virar o jogo. Mas pelo tratamento dado, que ficou claro para você que está acompanhando o Gazeta Esportiva, por esse dirigente, você vê que a coisa não vai andar bem. Não vai andar bem, né? A gente pode repetir, se puder soltar, dá uma olhada. Olha lá. Fazer fofoca, isso é jeito de receber, né? Passar bem. Aí depois se arrependeu, né? Caiu a ficha, falou, agora vou colocar a máscara. E aí coloca a máscara, senta, se posiciona. Porque a matéria iria ao ar de qualquer maneira, com a denúncia das famílias. A gente está agindo de maneira correta, dando o outro lado para falar. E aí o pior, ele tentou o quê? Não, eu vou induzir a equipe a colocar só o lado bom. Não, o jornalista é isso aí, teve que colocar o que realmente aconteceu para você que está em casa saber nas mãos de quem está o São Caetano. Boa sorte.